Amém. Bom dia. Muito bom dia. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus, a paz a qual excede todo entendimento, venha a ser no seu coração nesse dia de hoje. Eu sou apenas um servo inútil, servo de Jesus Cristo. Não sou nenhum pastor que estou aqui agora para trazer para você algo novo. Meu intuito não é membro para a igreja. Meu intuito é somente pregar o Evangelho. O Evangelho, o verdadeiro, o único verdadeiro Evangelho. Venho somente anunciar aquilo que Jesus já anunciou há mais de 2000 anos atrás. Mais de 2000 anos atrás, esse Evangelho ele foi produzido na mente de Deus e pelas mãos dos homens que Deus assim escolheu. E hoje estou aqui como servo do Senhor para pregar esta poderosa palavra. O Evangelho de Romanos, capítulo 1, versículo 16 diz: porque eu não me envergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho, a palavra do Senhor, é o poder de Deus para salvar aquele que crê. A Bíblia diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser. Sabe o que significa? Não é acreditar simplesmente de alguma forma em Deus. Cada religião tem uma forma de acreditar em Deus. O Espiritismo fala que Jesus é um espírito evoluído. No catolicismo, Jesus sempre aparece numa imagem, sempre crucificado. Nos Mormons é um outro Jesus. A religião sempre apresenta Jesus da forma deles. Mas Jesus ele diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras. Será que você tem crido em Deus? Será que você tem crido em Jesus, como diz a Sagrada Escritura? Como diz a palavra do Senhor, é assim que nós devemos crer. Sabe como que a palavra do Senhor fala de Jesus para nós? Para que nós não devemos somente ser ouvintes, mas também devemos ser praticantes da palavra do Senhor. Porque quando nós somente somos ouvintes e não praticantes, nós enganamos a nós mesmos. Quando você somente ouve a palavra, mas não consegue colocar em prática, você se torna apenas um enganador, enganando a si mesmo. Sobre a face da terra já existem hoje mais de dezenas e dezenas de milhares, centenas de religiões. Eu creio que já chegou a centenas de religiões. Agora o questionamento que nós devemos fazer não é qual que é a verdadeira religião, não é qual que é a verdadeira igreja. Esse não é o pensamento que Jesus trouxe para a terra, e nem foi isso que Jesus fez na terra. O que Jesus fez foi abrir um caminho, e ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Deus Pai se não for por mim. Jesus ele diz: eu sou o caminho. Não é você que vai procurar a religião verdadeira. A religião não te liga a Deus. A religião não é o caminho até a Deus. A religião é o ensinamento da mentira. Na verdade se tornou comércio nos dias de hoje. A grande pura realidade é essa, que as religiões se tornaram a grande Babilônia do Apocalipse, a mãe de todas as prostituições. Estão induzindo muito ao erro. Eu não estou dizendo para você que você deve deixar de buscar Deus. Uma pessoa que tem o conhecimento da palavra do Senhor e pratica, ela já está andando no caminho do Senhor. As religiões elas não cobram de você o que a palavra de Deus cobra. Muito pelo contrário, uma pessoa que segue o caminho que Cristo ensinou é um caminho muito mais rigoroso. É um caminho muito mais rigoroso quando você serve Jesus na luz da palavra. É muito mais rigoroso do que você frequentar 3 vezes um templo religioso. É muito mais rigoroso do que você estar lá participando de todas as atividades da igreja. Servir a Deus, como diz as Escrituras, vai além de você congregar e participar de festividade, participar de atividades religiosas. Servir a Deus é na sua casa, com a sua família.
A sua conduta diante da sociedade mostra se você serve a Deus ou não. As palavras que saem da sua boca, elas mostram se você está assim servindo ao Senhor ou não. Servir a Deus é muito mais além do que falar eu sou evangélico, eu sou católico. Muito pelo contrário, são meninos na fé, são pessoas que não conhecem a Deus e até agora estão perdidos, tateando no meio da escuridão. Esses são os religiosos. Fala, eu sou evangélico há 30 anos. Tem pessoas que batem no peito e falam, sou católico até a morte. É um ignorante cego. Cego porque a luz está na palavra. Nós conhecemos muito bem Saulo, que se tornou Paulo. Era um cego fariseu. Saulo era um fariseu, era cego. Mas somente até o momento em que ele encontrou Jesus. A palavra do Senhor diz que quando Saulo ele encontra Jesus, ele cai do cavalo e fica cego. E ali naquele momento, o momento que ele encontrou com Cristo, ali ele teve uma mudança, a transformação na sua vida. Se hoje está cheio de fariseu, fala que conhece a Deus, mas se perguntar alguma coisa na Bíblia não conhece. Ah, mas eu sou católico, não importa. Deus, na hora que você chegar na porta do céu, não vai perguntar, não vai querer saber qual que é a sua religião. Isso se você chegar na porta do céu. Você chegar na porta do inferno, vai ser a mesma coisa também. Vai ser a mesma coisa. Satanás vai querer saber se você é evangélico ou católico ou não. O que Deus, Ele quer saber é se você é fiel. E Jesus falou, perseverar até o fim. Porque aquele que perseverar até o final, esse será salvo. É isso que Jesus quer, meu irmão, que você segue Ele. Jesus quer que você segue a luz da palavra. Jesus quer que nós conheçamos Ele através da palavra. Porque, meu irmão, essa vida vai acabar. Essa vida acaba para todo mundo. Todo mundo um dia vai ter que descer a sepultura, mesmo não querendo, mesmo não esperando esse dia vai chegar. E nós temos que estar preparados todavia. Nós temos que estar em Cristo Jesus para que esse dia não nos surpreenda. Para que nós não venhamos ser surpreendidos com a morte. Nós temos que estar em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, como diz a palavra, Jesus ele fala, aquele que ouve as minhas palavras e as não pratica, eu vou assemelhar como um homem louco, insensato, que edificou casa sobre areia, e veio o vendaval e assoprou contra esta casa, e foi grande a sua queda. Foi grande a sua queda. Deixa eu explicar, Jesus falou assim, uma pessoa que somente ouve a palavra, uma pessoa que somente conhece a palavra, mas não consegue pôr ela em prática, não coloca ela em prática, construiu uma casa, construiu um barracão, construiu uma mansão sobre areia, e sem alicerce ainda. Aí Jesus fala, veio o vendaval, soprou contra essa casa. Que vendaval? O pecado. O pecado derrubou essa pessoa que é a própria casa de Deus. A casa de Deus somos nós, criatura. A casa de Deus não é o templo construído pela mão do homem. A casa de Deus somos nós. Nós somos a nova casa, a nova morada de Deus vivo. Prepara esta casa. Glória a Deus, aleluia. Prepara esta casa, meu irmão. A casa é você. É você que é a casa do Deus vivo, a qual Ele quer habitar. É você que se tornou o novo templo. O templo hoje não é o que foi construído pela mão dos homens, mas Deus, Ele não habita em templos feitos pela mão dos homens, nem tampouco é servido pela mão dos homens. Sabe qual que é a casa de Deus? 1 Coríntios capítulo 3. Não sabeis que vós sois o templo do Deus vivente? O corpo é onde Deus quer habitar. Então é por isso que nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Porque ouvindo esta palavra, nós vamos ter alicerce. Nós vamos construir a casa do Senhor. Quando nós ouvimos a palavra. Mas até então você construiu uma casa. Mas quando você pratica esta palavra a qual está escrita, a palavra do Deus vivo, aí você tem um alicerce. Não basta somente você ser a casa. Não basta somente você se tornar o templo do Deus vivente. Mas você tem que ter o alicerce.
Então nós temos que se tornar essa casa. Tenta você construir uma casa em cima da areia. Vai lá numa praia, faz uma casa lá, gasta 10, 100 mil. Não faz alicerce não, viu? Espera só vir o primeiro vento para você ver o que vai acontecer. Vai cair tudo, todo o dinheiro jogado fora, todos os dias de trabalho jogado fora. Vai cair tudo, assim é você. Fica só ouvindo para você ver. Fica só ouvindo o padre, só o pastor. Fica só ouvindo a palavra para você ver. Você tem que colocar em prática. Nós devemos aplicar para a nossa vida. Temos que tomar posse da salvação. Porque um dia você vai descer a sepultura, meu irmão. Você acha que para onde vai a sua alma? Você acha que Deus vai te colocar num bom lugar? Você não buscou um bom lugar. Você não preparou o seu bom lugar. Você acha que aonde vai ser colocado você após a morte? Ouça a palavra do Senhor, ó terra. Terra, terra, terra. Ouve a palavra do Senhor. Ouve, terra seca. Ouve a palavra do Senhor, moradores da terra. Acorda para a realidade. Estamos vivendo o princípio das dores. Olha quantos que estão caindo ao nosso redor. Muitas casas já foram derrubadas. Muitas casas já foram derrubadas, meu irmão. Muitas pessoas enterradas. Muitas pessoas, casas que era para ser morada do Deus vivo, mas foram levados, porque chegou a hora. Mas o problema é aquele que dá essa sepultura no pecado, ele desceu sem Cristo. Esse é o problema, descer a sepultura sem Cristo. Porque sem Cristo, meu irmão, você vive, mas morrer sem Cristo, você vai ver o que te espera. Qualquer um vive sem Cristo. Agora o problema é morrer sem ter Deus na sua vida. Morrer em desobediência. A palavra do Senhor afirma que você irá ser lançado no fogo do tormento. A própria palavra do Senhor afirma. Em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22 diz que quem vai ficar fora do reino de Deus? Para pensar, se vai ficar fora do reino de Deus, para onde será destinado então? Para mim, uma pessoa que não é colocada no reino de Deus, uma pessoa que fica fora do reino de Deus, ela ficou fora da salvação. A pessoa que ficou sem salvação, aonde é colocada a alma dela? É uma pergunta, pois a Escritura é divinamente inspirada por Deus. A Bíblia é sagrada. A palavra do Senhor mostra o céu e o inferno. São dois destinos. Uma escolha é para quem escolheu a Cristo. Quem escolheu a Cristo, escolheu ter vida com abundância. Aquele que escolheu o pecado, ele escolheu o quê? A morte. A sentença final, lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Quem escolhe as bebedices, escolhe o vício, escolhe a prostituição, escolhe a mentira, escolhe o pecado, meu irmão. Você está vivendo distante de Deus, está vivendo afastado de Deus. Aí acontece o que? Dentro de você há uma alma vivente. Você tem uma matéria feita do pó da terra, que é o corpo. Esse corpo, certamente que volta para a terra e é consumido novamente, vai voltar para o pó da terra. Agora essa alma, aqui está habitando dentro desse corpo, ela tem dois destinos, sendo que aqui enquanto você está vivo, você escolheu para onde vai essa alma no último dia. Uma escolha é o céu e outra é o inferno. Você escolheu Jesus, então ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai, senão por mim. Se você chega até o Pai, é porque você seguiu Jesus, é porque você foi um servo obediente, é porque você seguiu a Jesus no seu caráter. Você seguiu a Jesus no seu coração, na sua mente, na sua conduta. Você fez aquilo que assim Deus, ele requis de você. Agora o inferno será dado a todo rebelde, desobediente, infiéis, mentirosos. É o que diz em Apocalipse. A Bíblia Sagrada, ela fala quem que vão ser os que vão ser lançados no inferno. O inferno não é para amedrontar a pessoa. A pregação que fala de inferno não é para deixar o povo aterrorizado. É para te fazer refletir em como você tem vivido, porque está algo nos esperando após esta vida. Se tem algo que nos espera após esta vida,
Então nós temos que nos preparar para tal coisa que iremos enfrentar. Sabemos que o dia do Senhor também está próximo. Se você soubesse o quão está próximo esse dia, o dia do Senhor será como um ladrão, que virá de repente, esse mundo vai ser pego de surpresa, esse mundo será pego de surpresa. Sabe que surpresa é essa? Assim como aconteceu nos dias de Noé, nos dias anteriores ao dilúvio, assim também será na vinda do Filho do Homem. A vinda de Cristo, ela está próxima. Segundo esta palavra nos mostra, todos os sinais escritos, todas as profecias se cumprindo segundo as Escrituras Sagradas. O tempo do Senhor está próximo. Está próximo. É tempo de se preparar. Se prepara para encontrar com o Senhor teu Deus nas nuvens do céu. Prepara-te para se encontrar com o Senhor. Prepara-te. Se arrepende enquanto há tempo dos maus caminhos, meu irmão. Se arrepende, minha irmã. Se arrepende, meu amigo. Arrepende-te da onde você tem estado em falta com Deus. Você sabe, a sua consciência ela mostra onde você está em falta com Deus. Eu não preciso vir aqui e abrir a Bíblia e começar a citar uma multidão de pecados que estão escritos. A sua própria consciência, ela te mostra onde você está em falha com Deus. Prepara-te para se encontrar com Cristo. Prepara-te para se encontrar com o Senhor. Edifica a tua casa sobre a rocha que é Cristo. Edifica a tua casa sobre a rocha que é Cristo. Ouça a palavra do Senhor, terra. Essa é a edificação, ouvindo e colocando em prática, essa é a edificação. Edificação é construção. Construção, meu irmão. Salvação é algo que se dá à sua própria vida. Você tem que construir a salvação. Salvação não é algo que você morre hoje. Ah, eu fiz coisas boas, agora você está no paraíso. Não é assim. Salvação não é, eu ajudei o próximo, meu coração era generoso, era bonzinho, não fazia mal para ninguém, não matei, não roubei, até bebia minha cervejinha, mas não mexia com ninguém. Salvação não é isso, não é mérito próprio, não é o que o homem faz, não é o que o homem é. A salvação vem de Cristo Jesus quando nós o seguimos. Quando nós estamos seguindo a Jesus, assim nós vamos encontrar o Pai, porque Jesus é o próprio caminho para chegar até o Pai. E Jesus ele disse para um certo discípulo que perguntava: Senhor, mostra-nos o Pai. O discípulo falou: Senhor, mostra-nos o Pai. Jesus falou: Filipe, está há tanto tempo comigo e não tem me reconhecido, Filipe. Quem olha para mim vê o Pai. Quem vê a mim vê o Pai, Filipe. Jesus disse para Filipe. Jesus é a imagem do Pai. Jesus, ele é Pai, meu irmão. Mas nós temos que entender uma coisa. Nós nascemos uma criatura separada de Deus. E nós nos tornamos filhos de Deus ao decorrer desta caminhada. Jesus, ele diz: e nisto conhecemos quem são os filhos de Deus. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Aquele que não é nascido da carne, mas do Espírito. Como assim, pregado? Uma pessoa se torna filho a partir do momento que ela obedece a Deus, meu irmão. A partir do momento que a pessoa anda uma vida compromissada com Deus, em obediência, em temor de Deus, ela se tornou um filho de Deus, meu irmão. Religião fala para você que você é filho, todo mundo é filho. Em qualquer religião você é filho. Pode ser assassino, mas é filho. Pode ser prostituta, é filho. Pode ser um homicida, pode ser um homossexual, é filho. Mas a Bíblia Sagrada fala que nós nos tornamos filhos. A Bíblia Sagrada fala que nós nos tornamos filhos a partir do momento em que nós andamos na obediência. Se você não obedece o seu pai, você não precisa dele. Você não precisa dele, então você não precisa ter pai não. Porque pai que é Deus, pai que é aquele que te criou nessa terra, ele só quer uma coisa de você, te instruir a um caminho, que esse caminho final dele vai ter sucesso. Se você não obedece seu pai, para que ter um pai então? Assim é Deus. Se você não obedece a Deus, para que você chama a Deus de pai?
Para que você chama a Deus de Pai se você não obedece a Ele? Nós temos que nos tornar filho. Você tem que se tornar filho e filha de Deus. É algo que nós nos tornamos no decorrer da caminhada. Não nascemos filho de Deus. O homem pecador, ele é filho da perdição, a Bíblia diz. O homem que ele permanece em tais práticas, eu vou dar exemplo, vou começar a citar o que a Bíblia diz. A mentira, a idolatria, o efeminismo, palavra atual, homossexualismo, sodomismo, tudo relações homossexuais, relações depravadas, relações que não são conforme a vontade de Deus. Tudo isso são coisas que te colocam em oposição a Deus, em rebeldia a Deus. E não tem como, meu irmão, falar, eu nasci assim, nasci no corpo errado. Olha que blasfêmia, Deus então errou na criação, foi? É isso? É isso que você quer dizer? Deus te colocou no corpo errado. Porque esse discurso é o discurso usado pelos homossexuais. Nasci no corpo errado. Esse discurso, meu irmão, não cola. Deus fez tudo perfeito. As coisas que Deus criou são perfeitas. Deus não errou em nada. Colocou tudo em seu devido lugar. Você lembra o que aconteceu com Eva e Adão? Não nasceram perfeitos? O que fez eles pecar? O que fez eles pecar? A semente plantada na mente de Eva. A sugestão da serpente. Olha, você não vai pecar contra Deus não. Pode comer. Você só vai se tornar semelhante a Deus. Foi o que a serpente fez com Eva, está fazendo com muitas pessoas. Coloca na mente, fala, não, você é um homem, sendo que nasceu no corpo de mulher. Não, você é uma mulher, sendo que nasceu no corpo de homem. A serpente, que é Satanás, que é astuto, que é esperto, consegue enganar a humanidade até hoje. Até hoje a humanidade está incrédula, sendo enganada por Satanás. Mas Jesus, ele disse o porquê que isso acontece. E Paulo, o apóstolo Paulo também, ele disse o porquê que isso acontece. Paulo disse assim, o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. A luz do Evangelho. O Evangelho é a luz, em Salmos diz, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, é a tua palavra, ó Deus. A palavra do Senhor é a luz. A palavra do Senhor nos mostra o caminho certo. Sabe por que luz? O pecado te traz para um mundo obscuro. O pecado em si, ele é a obscuridade, ele é a escuridão, ele é a treva. E a pessoa que está na escuridão, ela anda como? Ela anda perdido. Me diz uma coisa, uma pessoa que anda na escuridão, ela pode encontrar a porta da saída, uma porta que vai levar ela a se livrar de todo o mal. Uma pessoa que está na escuridão, não, tem que ter a luz é Cristo. Enquanto você tem Cristo na sua vida, Ele mostra o caminho que você tem que trilhar. O pecado é o que? Pedra de tropeço. Você tropeça, anda tropeçando porque está no escuro. Que tropeço é esse? Errar tanto. De errar tanto é o pecado é o tropeço. Nós andamos pecando, porque ainda não encontramos a luz que é Cristo. Mas a partir do momento em que nós encontramos a luz que é Cristo, nós estamos vendo as pedras, nós não vamos tropeçar nela, nós vamos andar reto, vamos então passar esses obstáculos sem cair, sem tropeçar, porque está escrito, o Espírito do Senhor, a promessa do Espírito Santo, o Espírito do Senhor, Ele vos guiará em todas as coisas, Ele vos ensinará em todos os caminhos, vos fará lembrar de todas as coisas. Para isso que Jesus deixou o Espírito Santo, meu irmão. Ele é o consolador na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora que você está sozinho. Ele é o seu professor que te ensina, e Ele é também o mesmo que te corrige. Olha que maravilha, 3 em 1, é o Espírito Santo, corrige, guia, consola. Tudo isso nós adquirimos, meu irmão, quando nós nascemos da água do Espírito, ou seja, nascemos da palavra e a água do batismo. A água do batismo é o nascimento espiritual, a palavra é o nascimento da água, porque a palavra do Senhor é água, água que sacia a alma do homem, ela tem sede,
O problema é que como que essa sede se manifesta? A sede que essa alma se manifesta é o seguinte: eu quero ser feliz, eu quero ter paz. As pessoas querem ter prazer, elas querem ter prazer. É o que buscam? Vão buscar no sexo, vão buscar na mentira, na prostituição, vão buscar no crime, vão buscar se saciar sua alegria na maconha, na cerveja, vão se saciar nas coisas que não traz vida. E aí o que acontece? Vazio muito grande na alma. Que a alma ela está com sede. A palavra é a água para a alma, para saciar a alma. Aí a pessoa dá a água errada, meu irmão. Você pega um vinagre e você toma o vinagre, você vai ficar como? Você está com sede, você toma um vinagre, como que você fica? Vai ficar ainda mais desidratado se não passar mal. Assim é o pecado. Sua alma está sedenta por Deus. Ao invés de você dar água limpa, que é Jesus, que é a palavra, você vai lá e traz o pecado para sua alma. Toma, estou cheio de problema, vou tomar uma cervejinha para esquecer os problemas. Ah, eu estou cheio de problema, eu preciso de alegria e paz, vai fumar maconha. E aí o que acontece? Vazio maior na alma. E sabe o que acontece com o vazio? O vazio puxa a depressão. A depressão ela traz a morte. Então aí se cumpre, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Salmos, Romanos 6:23. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o Pai, é vida com abundância. Dom gratuito de Deus, meu irmão, salvar o pecador quando ele se arrepende. Dom de Deus é salvação. Quando o pecador se arrepende, ele se coloca na posição de reconhecimento da onde falhou, Deus o perdoa. Mas lembra o que Jesus disse? Vai, não peque mais. Quando Jesus perdoa a mulher prostituta, a mulher adúltera, que teve 5 maridos. 5 maridos. Não importa se você teve 2. A Bíblia constitui isso como prostituição, como adultério. Jesus, quando encontra com aquela mulher, o que ele fala? Mulher, você teve 5 maridos. Esse que você tem agora não é seu, não te pertence. E aí ela fala, Senhor. Ela ficou maravilhada. Falou assim, Senhor, eu estava realmente sedento, mas dá-me desta água, água da vida. E aí Jesus fala, vai mulher, teus pecados são perdoados, mulher, vai, não peque mais. É isso que Jesus espera de nós quando nós nos arrependemos. Quando você se arrepender do seu pecado, você vai, segue em frente, vai, não peca mais. Não peca mais, mesmo que tropece e cai, mas se levanta. Cristo, Ele está disposto a te ajudar na caminhada diária, meu irmão. Jesus, Ele deixou o Espírito Santo para nos ajudar, para segurar na nossa mão e nos dar força quando nossa força é pouca, para nos ensinar quando nós estamos perdidos e para nos mostrar e apontar qual é a direção certa. Para isso Jesus deixou o Espírito Santo. Vamos imaginar, você não está sozinho quando você tem o Espírito Santo. Você está aí, por exemplo, dentro de um lugar sozinho. Mas o Espírito Santo ele foi colocado dentro do homem. Foi colocado dentro. Ele não está fora. Ele só fica fora com uma condição: da casa está suja. Quando o pecado ele mancha você, o Espírito Santo, você tem que entender, ele é sensível. Ele não vai habitar dentro de você. Imaginamos uma casa quebrada, uma casa sem porta, uma casa sem telhado, uma casa sem janela. Você não consegue habitar numa casa assim. Uma casa destruída, você não vai querer comprar, você não vai querer habitar nela, você não vai querer permanecer numa casa toda destruída. Assim é o Espírito Santo. Nós somos a casa. Você é a casa. E o que quebra essa casa, o que desmancha ela, o que desfaz, o que deixa essa casa imunda é o pecado. O Espírito Santo vê que é mentiroso, ele já não vai habitar. Se o Espírito Santo vê que é um beberrão, um pinguço, ele não vai querer habitar. Se o Espírito Santo vê que está manchado e trincado, ele não quer habitar. Deus não habita assim não, meu irmão. Glória a Deus. Sabe o que acontece? Você pecou, você se sujou, você se manchou, a casa está destruída. O que você tem que fazer é
se colocar na posição de arrependido, falando: Senhor, aqui estou eu, errei, pequei, falhei, fiz o que não era para ser feito. E aí o que acontece? Jesus fala: aquele que confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. O que confessa a Deus a sua iniquidade, o que confessa a Deus aonde pecou, o que confessa a Deus aonde errou e aonde falha, e deixa o ato do pecado, ele alcança a misericórdia. Então, para se alcançar a vida em Cristo Jesus, para se alcançar a salvação em Cristo Jesus, você deixa o pecado, você se arrepende e deixa o pecado. Se arrependendo e deixando o pecado, você já está dando um passo para encontrar Deus. Reconhecendo aonde errou diante de Deus e deixando o ato do pecado, você já está dando um passo para a salvação. Sabe o que acontece? Uma pessoa, quando ela confessa diante de Deus, se arrepende e deixa o ato do pecado, se morrer hoje, ainda hoje estarás com Cristo no paraíso. Isso é o que nós vimos na cruz. Quando dois bandidos estavam ao lado de Jesus, um do lado da esquerda, outro ao lado da direita, um somente teve a humildade de falar: Senhor, olha só, reconheceu a Deus, reconheceu a Cristo, falou: Senhor. Ele confessou Jesus como Senhor. Nós temos que confessar Jesus como Senhor. Ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando tu estiveres no teu paraíso. Sabe o que ele fez? Ele fez uma confissão. Ele se confessou a Cristo. E aí Jesus falou: sim, ainda hoje tu estarás no paraíso. A humanidade vai ficar espantada quando vê chegar lá diante de Deus e ver que um bandido, um traficante, um assaltante foi salvo, e ver que um crente que passou 30 anos dentro da igreja foi condenado. Sabe por quê? Porque foi pobre, honrava com os lábios, mas não tinha a humildade de reconhecer e falar: aqui está um falho pecador, me perdoa. Não tem a humildade de falar: Senhor, me corrige. Não quer ser corrigido porque acha que é perfeito, acha que está bom e é bom demais. Mas muitos vão se surpreender, falar: fulano morreu no crime, está no inferno. Irmão, não se apressa em julgar e falar quem está no inferno e quem não está. A Bíblia fala: os bêbados não herdarão o reino do céu, os mentirosos, os assassinos, os avarentos, os adúlteros não herdarão. Mas sabe o que acontece? Se a pessoa se arrependeu na última hora, ela falou: Senhor, me perdoa, Senhor. Deus ouviu esse clamor, meu irmão. Deus ouviu esse clamor. Ele matou a vida inteira, se prostituiu a vida inteira, mas esse clamor se colocou ele em humilhação diante de Deus, e Deus ouviu. O problema é que muitos acreditam que vai ter a última hora para se arrepender. O problema é que muitos acreditam que vão conseguir chegar no minuto final e falar: Senhor, eis-me aqui, eu me arrependo. Muitas pessoas. Eu vou usar um exemplo agora. Um exemplo agora que aconteceu, aquele cantor, o MC. Irmão, aquilo ali é um exemplo para você se despertar. É um exemplo para você se despertar, meu irmão. Como eu falei na palavra do Senhor: os bêbados não herdarão o reino dos céus, os mentirosos, os adúlteros. O que é adúltero? Aquele homem estava traindo sua esposa, segundo o que se fala. Segundo o que se fala, era um beberrão, era um drogado, segundo o que se fala. E aí o que acontece? Se ele confessar Jesus na última hora, ele é salvo. Mas agora uma pessoa que cai, por exemplo, de um quarto andar, meu irmão, o que passa na mente dela? Ela lembra de Deus, ela consegue falar: Senhor, me perdoa. Eu acredito que nesse momento a pessoa já está inconsciente. É um estado de choque, em que a alma, ela começa a querer se descolar do corpo. A pessoa, quando ela passa por um pavor muito grande, ela desmaia. Ela desmaia, o corpo entra num estado de preparação. Aquilo ali é um exemplo. Nossa vida é como um vapor nessa terra. Está escrito: a nossa vida é como um vapor, que se vem e se passa muito rápido. Nossa vida passa muito rápido. É por isso que nós temos que estar em Cristo Jesus o tempo todo. É por isso que nós temos que estar preparados para nos encontrar com Deus o tempo todo. Fica você esperando ter um minuto final para se arrepender, para você ver quem que você vai encontrar, você vê quem que vai te receber. São dois: um é Deus, outro é o diabo. Porém nós vamos encontrar só com um, ou Deus ou o diabo. Se serviu a Deus,
é claro que você vai encontrar Deus. Se confessou a Cristo, é claro que você vai encontrar Cristo. Mas uma pessoa que morre sem Jesus, meu irmão, eu te afirmo, grande e terrível é a dor da eternidade. Eu te afirmo, uma pessoa que morre no seu pecado, grande e terrível é a dor em que ela há de enfrentar. A Bíblia descreve que dor que é essa. A Bíblia descreve, meu irmão, fogo que não se apaga, não tem água. O rico que está no inferno, a parábola do rico e Lázaro. O rico fala: pai Abraão, fala para que Lázaro molhe a pontinha do dedo na água e me refresca a língua, porque eu estou aqui nessa chama atormentado. Ele já falou tudo. Estava com sede, estava atormentado, estava sendo queimado e não estava aguentando a situação. Olha só, consciência. Aí ele fala: pai Abraão, eu tenho 5 irmãos na terra, envia um dos mortos para que fale com esses meus 5 irmãos, para que eles não venham para esta mesma situação em que eu estou. Estava no estado de consciência esse homem. Esse homem da parábola do rico Lázaro estava num estado consciente, com dor, sendo atormentado, com sede, com muito sofrimento, e dizendo: Senhor, envia os mortos para avisar os meus irmãos na terra. Então esse é o estado em que um pecador que não se confessa diante de Deus e que não se arrepende dos seus maus caminhos, ele há de enfrentar após a morte. Posso dizer: o tal cantor está no inferno? Não posso, mas a Bíblia diz, a Bíblia diz e julga as obras. A Bíblia não julga a pessoa, ela julga as suas obras, ela julga a sua conduta, os seus frutos, o que você tem feito, o que você tem praticado nesta sociedade diante de Deus. É isso que Deus ele julga. É isso que Deus julgará no último dia. É isso que a palavra do Senhor diz, que Deus ele julgará. Jesus ele fala assim: eu não vim para julgar este mundo. Jesus ele diz: não vim eu julgar este mundo, mas há um que o julgue, há um que vai julgar depois da morte. Jesus falou: vai ter um que vai te julgar após a morte, não é este. Graças a Deus. Sabe quem que vai te julgar no último dia? Sabe quem que te julga hoje, na verdade? No último dia quem vai te julgar é Deus. Hoje nós temos um que julga, e é a palavra. Jesus falou: esta palavra que você tem ouvido da minha boca, essa palavra que desde mais de 2000 anos tem estado na terra, essa o há de julgar. Esta o há de julgar no último dia. Então, como assim? Pelo que está escrito, nós vamos ser julgados. Deus vai abrir o livro aonde está escrito os teus feitos, o que você fez, o que eu fiz, o que nós fizemos. E aí o que acontece? A escritura, ela vai nos pesar numa balança, porque a Bíblia diz: aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca contra Deus. Sabe que tem que pregar a palavra do Senhor, porque não prega. Sabe que você tem que se abster da aparência do mal, então por que não se abstém da aparência do mal? Sabe que tem que parar de mentir, porque não para de mentir. Então essa palavra vai nos julgar dessa forma. Deus vai procurar: olha, ele não praticou isso, ele não praticou aquilo, ele fez isso que não era para fazer, fez aquilo. Então é isso que vai nos colocar diante do juízo. É isso que vai nos colocar em juízo diante de Deus, diante do Deus Pai, diante do Deus vivo, Jesus o Senhor. Olha para a realidade. Olha para a realidade. Desperta, Jesus falou: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Você tem que querer ser despertado. A palavra está sendo pregada para isso, para que você venha se despertar para a realidade. Sabe qual é a realidade? Toda essa que eu acabei de te falar. Que um dia nós vamos descer a sepultura, nós vamos enfrentar algo que não estávamos esperando, e é esse o grande momento, onde vão clamar ao Senhor, não vão ser ouvidos, onde vão pedir por misericórdia, mas a misericórdia não será alcançada, não será. Sabe o que diz Hebreus 9:27? Para o homem está ordenado morrer uma única só vez, e vindo após a morte o juízo. Graças a Deus.
Hebreus capítulo 9, versículo 27. Para o homem está ordenado morrer uma só vez, uma única só vez, vindo após a morte o juízo. Olha só como nós somos enganados. As religiões mentem para nós. A Bíblia falou tudo. A palavra do Senhor, ela desmitifica tudo. As religiões vão mentir para nós, falando que vamos reencarnar. Reencarnar? O que eu acabei de recitar aqui nesse versículo? Está destinado para o homem morrer uma vez só. Ou seja, teria que morrer 2 vezes para reencarnar. Para se reencarnar, tem que morrer mais de uma vez. E a Bíblia diz, após a morte segue-se a juízo. Ou seja, após a morte ninguém vai ser colocado no purgatório para se purificar dos seus pecados, para poder se arrepender. Não, após a morte já estamos destinados ao juízo. Significa que se você morrer hoje, quando chegar o dia final, você vai ser julgado por Deus, assim como todos, grandes e pequenos. Está escrito em Apocalipse. João, ele teve uma visão. João, ele teve uma visão do juízo final. E ele fala que viu grandes, viu pequenos. Viu grandes e pequenos, padres, políticos, presidentes, governantes, pastores. Ele viu grandes e pequenos, mendigos, moradores de rua. Viu grandes e pequenos. Foi dado a cada um segundo as tuas obras. Então nós temos que entender isso. Que aquilo que nós escolhemos, a nossa escolha, a nossa conduta, o que nós fazemos, o que nós estamos vivendo, tudo isso nós vamos ter que diante de Deus prestar conta. E é por isso que nós não podemos então simplesmente misturar as coisas. Como assim misturar as coisas? As pessoas se esquecem que Deus, Ele é Pai. Pai, Ele tem 3 qualidades. Qual que é as 3 qualidades do Pai? Ele ama. O que o Pai faz quando Ele ama? Ele alerta. E o Pai, Ele ama e Ele alerta e Ele corrige e ensina. Então tem que ter as 3 coisas. Deus, Ele faz as 3 coisas. Ele te alerta, Ele te ensina e Ele te corrige. Sabe para quê? Para que você seja aperfeiçoado. Seja aperfeiçoado. Porque Jesus falou que nós, se não alcançarmos a santidade, ninguém verá o Senhor. Ou seja, aperfeiçoamento, santidade, aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Se não houver aperfeiçoamento, ninguém verá o Senhor no último dia. Ah, mas eu era evangélico, eu confessei a Jesus, fazia isso, aquilo, não importa, meu irmão. Jesus vai falar, apartai-vos de mim, malditos. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, herdará o reino do céu, mas o quê? O que faz a vontade de meu Pai. Jesus deixou bem claro, nem todo que diz Senhor, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, herdará o reino de Deus. O céu é um caminho estreito. O céu é um caminho que nós temos que nos esforçar para chegar até o fim dele. E Jesus falou, aquele que perseverar até o fim, este será salvo, até o fim. Não chegou o fim ainda. Estamos no princípio das dores. Dores de parto. É o que estamos vivendo sobre a face da terra. Ainda não chegamos no fim de todas as coisas. Não, meu irmão. É o começo das dores. É o começo do fim. É o começo. É apenas o começo. Nós temos que estar preparados para se encontrar com o Senhor nas nuvens. Você acha por que eu estou pregando a palavra do Senhor há um certo tempo? Não é de hoje, hein? Jesus, quando me tirou da droga, me tirou do vício, me tirou de uma vida de prostituição, uma vida terrível. Não foi para ficar sentado num banco de igreja esperando Jesus voltar. Acorda para a realidade. E é isso que nos coloca diante de Deus. Não basta somente dizer Senhor, não basta somente fazer coisas boas. Você obedece a palavra do Senhor, é isso. É isso que vai ser visto no dia final. Foi fiel? Quem viu a parábola do servo prudente? Do servo fiel? O servo fiel, meu irmão. Você tem que ser fiel. O Senhor coloca nas nossas mãos talentos. Deus dá talentos. Você vai ficar guardando esses talentos e depois apresentar eles a Deus? Jesus chamou 3 homens e distribuiu talentos para eles. A uns foi dado mais que os outros.
Teve um que recebeu um só talento. Ele enterrou o talento debaixo da terra. Chegou Deus no último dia, no caso o patrão, e falou: cadê? Me dá lá o talento, deixa eu ver o que você conseguiu. Ele falou: tá aqui, Senhor, eu sei que tu semeias aonde não plantaste, eu sei que o Senhor é um homem muito rigoroso, então tá aqui, eu enterrei meu talento para não perder ele. Servo mau, desobediente, apartai de mim para as trevas exteriores. Assim estão muitos. Deus chama para pregar a palavra, não é dentro de templo não, meu irmão. Me mostra onde que Jesus construiu um templo. O templo que Jesus construiu, ele falou: vou construir, vou derrubar e construir após 3 dias. Em 3 dias eu faço isso. Jesus construiu. Em 1 Coríntios capítulo 3 diz: vós sois a casa, a morada do Deus vivente. Esse é o templo que Jesus construiu. Nós somos a casa, a morada do Deus vivente. A casa, a morada do Deus vivente. Sabe o que Jesus falou? Olha, você não pode pegar uma lamparina, você enche ela de azeite para poder usar ela, aí você pega a lamparina e esconde debaixo da cama. O que acontece? O ambiente não é iluminado, o ambiente continua escuro, continua em trevas. A palavra do Senhor tem que ser pregada aonde? Aonde que Jesus mandou pregar o Evangelho? Aonde os discípulos pregaram o Evangelho? Aonde Jesus pregou o Evangelho? Aonde Paulo? Aonde Pedro ganhou quase 3.000 almas? Pedro ganhou quase 3.000 almas, meu irmão. Um só discurso, apenas um. Hoje você não vai ver isso, porque é uma geração de duro coração, é uma geração inimiga de Deus. Fala que ama a Deus, mas seus caminhos são opostos de Deus. Da pregação, a pregação é para salvar o pecador arrependido, é para tirar o homem que está nas trevas, que está no pecado, e vir para a luz. Então por isso Jesus falou: não pega a lamparina, esconde ela debaixo da cama não. Sabe o que é isso? Pastores covardes, pregadores covardes, evangelistas, missionários, que só quer pregar para uma multidão, dentro de 4 paredes, com ar-condicionado, tudo perfeito, pessoas que estão ali justamente para ouvir. Mas Jesus falou em Marcos 16, versículo 15: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nesse versículo Jesus falou: pregai para todo mundo. Igreja é uma coisa, mundo é outra. Igreja é o corpo de Cristo. O mundo é o que? Aqueles que não fazem parte de Cristo. E o que é criatura? Pessoas que não se tornaram filhos. Filhos, eles se tornam quando ouvem a palavra do Senhor, quando começa a obedecer o Senhor. Sim, filho é isso. O que obedece o seu pai, ele é filho. Então é isso que Jesus falou: prega para as criaturas em todo o mundo. Sabe qual é a exortação de Paulo para Timóteo? Timóteo, prega o Evangelho, Timóteo, dentro de tempo e fora de tempo, porque chegarão tempos em que não darão ouvidos à sã doutrina, mas vão se desviar, vão se apostatar da fé, darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Essa é uma exortação para a igreja, hein? Não pensa você, está ouvindo, conhece Jesus, você já tem que sair pregando. Jesus, ele deu essa exortação para a igreja. Paulo, o apóstolo Paulo, ele deixou essa exortação para Timóteo como exemplo para toda a igreja. Prega dentro e fora de templo. Tempo, fora de templo. Dentro do templo e fora do templo. Por que dentro do templo? Porque dentro do templo tem alguns que são meninos na fé, estão começando a caminhar, ainda estão tomando leitinho, que é o alimento que não é sólido. Estão aprendendo, então tem que pregar dentro do templo para isso, para ensinar aqueles que estão começando a caminhada, e depois fora do templo. Sabe por quê, meu irmão? Nós não temos tempo a perder, não. Não temos tempo a se perder. Jesus, ele vem aí nas nuvens no céu com poder e grande glória. Jesus Cristo, ele está voltando, ele virá nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei eu dentro dele, farei morada. Se alguém ouvir, está ouvindo a voz do Senhor? Olha ao seu redor, você está ouvindo a voz do Senhor?
a voz do Senhor aqui agora, você não está ouvindo não? Jesus falou, quem ouve a um de vós, quem ouve um de vocês, a mim me ouve. O que Jesus estava falando? Qualquer que ouve um dos meus enviados, qualquer que ouve daqueles que Deus levantou, ele dá ouvidos a quem? Dá ouvidos a Jesus. Qualquer que ouve um daqueles que Deus assim destinou, daqueles que Deus levantou, Jesus falou, a mim me ouve. Jesus falou, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, mas vós não ouvis porque não sois de Deus. Tem muitos que andam com a Bíblia na mão e falam que é de Deus, mas não conseguem ouvir a palavra de Deus. Agora, em contradição, tem muito traficante, tem muito bandido que já tem reverência com a palavra de Deus. Isso faz sentido, sabe por quê? Jesus não veio para os sãos, meu irmão. Jesus não veio para os santos, Jesus veio para o pecador, para o arrependido. Jesus não veio para o são, porque o são não precisa de médico. Mas um traficante, um adúltero, uma prostituta, ele precisa de Jesus, ele precisa do médico. E é por isso que eles ouvem. Porque eles foram ovelhas escolhidas de Deus. Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. E me seguem. Seguem a Jesus. As ovelhas de Cristo, elas ouvem a palavra de Cristo. E elas entendem que elas têm que seguir a Jesus. Elas entendem que a vida está em Cristo. Elas entendem que tudo está em Cristo. As pessoas, quando ouvem a palavra do Senhor, elas entendem que elas têm que seguir a Jesus quando ela é ovelha. Quando é ovelha. Quando é bode, sabe o que acontece? Sabemos que bode sai dando cabeçada. Bode não ouve não. Bode não quer saber, porque não é ovelha. Bode, quando ouve o pastor, ele sai derrubando tudo, sai dando cabeçada. A ovelha, ela é mansa, ela ouve a palavra do Senhor. Ela recebe a exortação do Senhor, a correção do Pai, o ensinamento de Deus. Mas o bode não. O bode fica bravo. Não aceita as condições. Não aceita ensinamento e correção não. Então é por isso que Jesus falou. As minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. Quero só fechar aqui com o versículo Mateus capítulo 6. Só para finalizar, em Mateus 6, versículo 19. Tesouro no céu. Nós juntamos tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, onde os ladrões não minam, não roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A luz do corpo são os olhos, de sorte que os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto que a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas, porque ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um, e desprezando o outro. Não podeis você servir a Mamon e a Deus. Quem que é Mamon? Deus do dinheiro. Mamon, Deus da riqueza. Foi esse que ofereceu para Jesus esse mundo. Falou, tá vendo, tudo isso me pertence. Se prostrado me adorares, eu te darei tudo isso, porque a mim foi dado. Satanás é o Deus do amor. Então peraí, pastores oferecendo riqueza, prosperidade, uma vida boa na terra. O que Jesus ofereceu para nós? Que Deus que é esse que está oferecendo este mundo? Será que é o mesmo Deus que ofereceu para Jesus este mundo? Será que Jesus veio para oferecer mundo para nós? Jesus acabou de dizer aqui, ó, na palavra, ele falou, qualquer que
ouvir um de vocês, me ouve. Então se você está ouvindo essa palavra, você não está ouvindo a mim, você está ouvindo Jesus falar através de mim. E Jesus falou: não acumuleis para si tesouro nessa terra, onde o ladrão te rouba, onde a ferrugem consome, onde a traça destrói. Mas Jesus falou: acumular para si tesouro no reino dos céus, onde nem a traça destrói, nem o ladrão rouba e nem a ferrugem consome. Olha o que Jesus ofereceu. Ele falou: aquele que não vier após mim tomar a sua cruz não é digno de ser o meu discípulo. Jesus falou: se vocês forem perseguidos, se vocês parecerem comigo, vocês vão passar por tudo que eu passei. O que Jesus passou, meu irmão? Jesus foi um homem de muitas dores, foi muito rejeitado, foi um homem muito humilhado. Jesus falou que qualquer um que se parecer com ele vai passar pelo mesmo que ele passou. É isso que Jesus ele nos dá a cruz para nós carregar. Ele fala que nós vamos passar pela mesma situação que ele passou, mas hoje o mesmo Deus que ofereceu para Jesus todo este mundo e toda essa riqueza, adentrou dentro das igrejas e está oferecendo o mundo para você. Acorda para a realidade, tomem cuidado. Jesus falou: acautelai-vos dos falsos profetas, que eles vêm vestidos como lã de ovelha, mas por dentro são lobos e salteadores. Jesus já advertiu. Nessa palavra Jesus falou: não busca acumular aqui nessa terra não tesouros, acumula no céu. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o reino dos céus, e a tua justiça, e as demais coisas Deus acrescentará. O que é demais coisa? O que nós necessitamos, uma saúde, o alimento, Deus provê através de um trabalho. Deus provê o que nós necessitamos de alguma forma, mas quando se busca em primeiro lugar a Deus, quando você dá o seu sangue, a sua vida, em buscar a Deus em primeiro lugar, você não precisa de ficar gastando com remédio, você não precisa ficar gastando com psicólogo, com médico, você não precisa se matar pelo trabalho quando você busca a Deus em primeiro lugar. O que Jesus falou? Trabalhai pelo pão que não perece. Não trabalhai pelo pão que perece. Jesus falou: não trabalhai pelo pão que perece, mas pelo pão, esse pão que permanece para toda a eternidade, o pão que permanece na mesa. O que Jesus estava falando? Eu não preciso trabalhar não? Não é isso. Não é isso que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo: se você vai trabalhar, trabalha mais duro ainda pelo pão que não perece. Porque o pão que não perece é o próprio Jesus. Então você tem que trabalhar para poder alcançar a salvação da sua alma. Você tem que dar o seu sangue para alcançar a salvação da sua alma. Então assim eu deixo essa mensagem. Isaías 55, versículo 3. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Rogai-o quando ele está perto. Deixa o ímpio o seu mau caminho, se converta a Deus e ele se compadecerá de vós. Ele se compadecerá de vós quando você se converter a Deus, deixando os seus maus caminhos. Jesus está às portas, meu irmão. Se prepara para encontrar com o Senhor nas nuvens no céu. Deus te abençoe. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja com você. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus venha reinar no seu coração nesse dia de hoje, desde agora e para sempre. Amém. Deus abençoe. Está vazio, todo tráfego parou, construtores não trabalham,
A colheita já findou, a fazer são deixados